Fala pessoal, bem-vindo para mais um vídeo. Se você não me conhece, eu sou a Bia e esse é Minha Vida na Escócia. Hoje estou com um convidado especial, o Doutor Escócia. E hoje vamos falar sobre um assunto que muita gente tem dúvida e muita gente está interessada, tenho certeza, que é sobre visto de trabalho. Bora pro vídeo? Bora lá. Então, quem já está acompanhando o canal sabe que já falamos de outros vídeos também sobre o Brexit, né? Que as coisas vão mudar a partir de janeiro. Os europeus não vão ter mais direitos de entrar e residir como é até hoje, né? Em janeiro tudo muda. E muita gente tem dúvida como vai funcionar o sistema, o novo visto de trabalho, que vai ser por sistema de pontos, né? Então, o Guilherme, o doutor Escócia, está aqui para resolver tirar nossas dúvidas sobre isso, para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor sobre como vai funcionar esse visto de trabalho. Então, explica aí pra gente, Escócia. Então, muito bem, Bia. Então, essa é uma questão relevante. Eu já digo, de princípio aqui, antes de mais nada, esse é um assunto, principalmente o visto de trabalho. Ele é um processo que ainda está em andamento, o home office ainda está trabalhando nos requisitos desse visto de trabalho. Então, o que nós temos hoje, agosto de 2020, é uma instrução normativa, uma portaria, um policy, que eles chamam aqui. Ela já tem bastante informação de como vai funcionar esse sistema, que vai entrar em vigor em janeiro de 2021, mas ainda nós não temos todos os detalhes, não tem toda a riqueza de detalhes necessária. Mas nós já temos uma boa ideia de como é que vai funcionar. Então, uma pergunta muito comum que as pessoas têm sobre o visto de trabalho, de quanto tempo é? É de 1 ano, é de 2 anos, 5 anos, tal. Então, o visto de trabalho, na verdade, ele vai se pautar na sua oferta de emprego que você receber, na proposta de emprego que você receber. Então, se a empresa te oferecer um trabalho por 1 ano, por 2 anos, por 4 anos, enfim, ela vai se pautar nisso. Agarrado, Né? tá vinculado. Ele fica vinculado, realmente é um visto de trabalho, ele fica vinculado ao seu contrato de trabalho. Né? Então esse é um aspecto importante que a gente tem que ter em mente aqui, para lidar com a questão de visto de trabalho. Uma outra coisa importante que a gente tem, esse sistema novo de visto, ele vai ter um sistema de pontos. Então até aí a gente já sabe. Então, para você ser concedido, para você ter a concessão desse visto, você tem que somar 70 pontos. Né? Então aí entra todo um debate do que eu tenho que fazer, quais são os requisitos para que eu some esses 70 pontos necessários. Né? Eu até trouxe uma lista aqui, é uma lista provisória, como eu falei para vocês, talvez mude, talvez eles agreguem mais itens nessa lista, mas hoje, até o presente momento, já deixa a gente ter uma excelente ideia de como é que vai funcionar. Como que a gente vai conseguir esses 70 pontos? Exatamente, exatamente. Então, a primeira coisa, você precisa ter uma proposta de trabalho de uma empresa. Essa empresa tem que ser uma empresa credenciada pelo home office. Então, não é qualquer empresa que pode oferecer um trabalho para imigrante. Né? Então, é uma empresa, ela tem que ter um license para ser o sponsor, então ela tem que se credenciar, tem todo um procedimento que a empresa tem que fazer, uma série de taxas que ela tem que pagar, uma série de coisas que ela tem que comprovar para ela se credenciar. Né? Então, uma vez credenciada, aí sim ela pode oferecer o emprego para a pessoa de fora. Então, a primeira coisa é uma proposta de trabalho de uma empresa credenciada. Essa proposta ela já vale automaticamente 20 pontos. Então, vamos lá, dos 70 pontos que você tem que ter, essa já vale 20. Já matou 20. E ela é essencial. Se você não tiver a proposta, você não consegue o visto. Né? Então, essa é a primeira. O trabalho tem que estar no nível da sua qualificação profissional. Então, se você tem um bacharelado, a proposta de trabalho tem que ser para alguém que tem bacharelado. Se você tem um mestrado, a proposta de trabalho tem que ser para uma pessoa de mestrado. PhD ou PhD, doutorado, enfim. Então, esse é um outro aspecto. O seu currículo tem que casar com a proposta de emprego, com a vaga. Então, não adianta você ser super qualificado e aplicar para uma vaga mais baixa. Você não vai preencher os requisitos. Esses requisitos também são mais 20 pontos na soma dos 10, né? O terceiro requisito que também é essencial é a sua fluência no inglês. Então, para você que não fala inglês, que está com dificuldade, você realmente tem que fazer um curso de inglês, você tem que passar, via de regra aí, é aquele IELTS que a gente tem que fazer. Né? Então, você passando, né, você atingindo uma nota mínima lá, você sendo aprovado nesse IELTS, você ganha 10 pontos. Então, esses 3 requisitos, que é a proposta, o trabalho no nível correto da sua qualificação
e o nível de inglês aprovado, esses são requisitos essenciais. Se você não tiver um deles, pode esquecer, você não vai conseguir entrar. Isso é para qualquer um que vem de fora e a partir de janeiro os europeus também. Né? Então, esses são essenciais, não tem como flexibilizar. Os próximos itens, você pode até trocar um pelo outro e ele vai valer um pouco mais. Então, o próximo item que a gente sempre discute, realmente, é a faixa salarial, a banda salarial que você vai se encaixar. Então, hoje, antes do Brexit, o valor mínimo para você conseguir um visto de trabalho aqui, via de regra, o salário anual tem que ser de 30 mil libras. Então, após agora a virada do ano, eles vão flexibilizar um pouco e você, a partir de 20 mil libras por ano, você já consegue entrar na jogada. Então, você tem os 3 requisitos iniciais que a gente conversou até agora, mais um salário acima de 20 mil, você já está dentro, já está preenchendo esse quarto requisito. Se você tem um salário entre 20 a 23 mil, não conta nenhum ponto. De 23 mil até 25 mil, você já soma 10 pontos, e acima de 25 mil você ganha 20 pontos. Que, claro, eles sabem que quanto mais o salário for mais alto, sinal mais qualificado você mais qualificado você é, mais pontos você vai estar, e de via de regra você vai pagar mais imposto também, vai gastar mais, então sim. Então, quanto maior o seu salário, mais pontos você ganha. Né? Então, o salário você tem que se enquadrar pelo menos de 20. Se você vai ganhar menos de 20, esquece, você não vai conseguir. 20 pelo menos, e aí assim vai, 20, 23, 25. Quer dizer, por ano, gente. Por ano, salário anual, né? Aqui a gente sempre fala em salário anual. Né? Aí depois, o meu salário não é muito bom, então eu não vou ganhar muito ponto, mas o governo tem uma lista aqui que chama MAC. Essa lista do MAC é uma lista que o governo prepara, é uma agência do governo, na verdade, que prepara um instituto, que são os trabalhos que estão em falta, ou seja, a vaga está disponível e nós não temos a mão de obra. Então o governo, esse instituto, ele publica essa lista, e então se a posição que você está concorrendo, essa posição que você vai preencher, ela está nessa lista de mão de obra em falta, você ganha também mais 20 pontos. Então, de repente, seu salário é baixo, em torno de 20 mil, você não vai ganhar muitos pontos em razão do salário, mas a função que você vai exercer está na lista, que eles chamam de shortage, né, que é a lista que está em falta, você ganha pontuação. Outras maneiras que você pode ganhar pontuação, se você tiver um PhD, se você tiver um PhD, se você tiver um PhD, você ganha mais 10 pontos, simplesmente pela sua qualificação. Se você tiver um PhD no campo que eles chamam de STEM, que é Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. É isso que você soletrando o STEM, então é Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Se você tiver um PhD numa dessas áreas, você já ganha 20 pontos. Então, assim, vocês podem ver quanto mais qualificado, mais você ganha. Quanto maior o salário, mais pontos você ganha. Lembrando que até o momento essa é a regra, uma regra provisória que ainda vai ser adaptada, mas via de regra vai ser mais ou menos essa dança que a gente vai ter que fazer, somando 70 pontos. Então, gente, lembrando que quem está vindo para cá vai ter, a partir de janeiro, ter que cumprir esses requisitos para conseguir um visto de trabalho aqui no Reino Unido, tá, gente? Para quem que está planejando vir, como a gente veio, né? Na cara e na coragem, vem, procura emprego, começa do zero e tal. Acabou. Para fazer isso, precisa entrar até dezembro tendo o passaporte europeu. Virou um ano, a regra é a mesma. Para quem tem passaporte europeu, para quem não tem, para quem só é brasileiro, para quem é de outra nacionalidade, vai ter que cumprir a mesma regra, né? Em relação a valores, quanto que é o empregador, por exemplo, contratar uma pessoa de fora? É caro? Então, sim. Então tem uma série de taxas aqui que o empregador vai ter que arcar, né? Então trazer realmente a mão de obra de fora nessa qualidade de visto de trabalho não é muito barato. Então tem uma série aqui, tem inclusive uma das taxas é simplesmente uma taxa extra que o governo cobra para desestimular o empregador a trazer de fora e sim tentar qualificar ou requalificar a mão de obra que já existe aqui. Existe todo um estudo aqui no Reino Unido onde eles falam que tem um percentual alto lá da população que está desempregada, que está fora do mercado de trabalho. Então, essas restrições que o governo coloca é justamente para tentar impulsionar a reativação dessas pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Então, assim, a primeira taxa que a gente tem que fazer, ela vai depender, que é a taxa do visto, né? Ela vai depender do tamanho da empresa. Empresa até 50 funcionários, empresa maior, mas essa taxa ela vai variar ali entre 450 libras para uma empresa menor, chegando até em torno de 1.500 libras para uma empresa maior.
Então vai depender do tamanho da empresa, do quanto ela fatura por ano, acima de 10 milhões, menos de 10 milhões, enfim. Tem toda uma tabela lá que quem quiser dá para pesquisar depois. Mas, então essa é a primeira taxa que a empresa paga, é a taxa do visto. Usualmente as empresas, né, o que eu quero dizer é, o visto de trabalho ele possibilita, evidentemente, a você trazer o seu cônjuge e os seus filhos. Né? Usualmente as empresas pagam o visto do funcionário e você que quer trazer a sua família, usualmente você vai ter que arcar com o visto dos membros da sua família. Então, você, família grande aí que tem 5, 6, 8 filhos, já se prepara aí que vai sair uma conta salgada. Não é tão fácil assim. Então, essa é a primeira taxa. Lembrando, agora, o outro aspecto, você, com visto de trabalho, você vai poder usar o NHS, que é o sistema de saúde aqui com cobertura universal. Qualquer problema que você tiver, você pode usar. O remedinho que o médico te passar lá com prescrição médica é só ir na farmácia e pegar de graça, entre aspas. Mas tem a taxa anual que você vai ter que pagar. Usualmente a empresa paga só para o empregado e você vai ter que pagar para o seu cônjuge, para suas crianças, mas gira ali em torno de 400 libras por cabeça, por ano. Então, se você receber uma oferta ali de 3 anos, você já tem que fazer ali 400 vezes 3, o empregador paga a sua, aí dependendo do cônjuge, da quantidade de filhos que você tem que fazer lá o 400 vezes a quantidade de filhos que você tiver, e enfim, e você já paga tudo na vez só, uma tacada só, né? Você paga tudo numa tacada só, então você já tem que pagar no começo. Não tem essa, que cheguei, usei o hospital e aí depois eu pago parcelado, não. Você tem que pagar tudo junto, se você não pagar tudo junto, eles nem emitem o visto. E aí, por fim, esse se chama NHS Surcharge. É comum você procurar no Google, você vai encontrar bastante informação. E a última taxa, que é a taxa de imigração, ou seja, o governo está tentando desestimular você a trazer uma pessoa de fora, mas como você vai trazer, você precisa, é a mão de obra que você precisa, eles vão cobrar lá. Ela gira em torno, depende também do tamanho da empresa, enfim, da função, mas ela vai girar em torno ali de 400 libras por ano. Então, se você vai trazer um funcionário por 5 anos, enfim, você tem que fazer esse valor. Depende também do tamanho da empresa. Então, se for uma empresa maior, o valor fica mais alto também. Então, como vocês podem ver, não é tão barato assim, não vai ser tão fácil entrar aqui. Agora, se você é bem qualificado, tem bastante experiência e você sonha em vir para cá, do meu ponto de vista o Brexit vai possibilitar você brasileiro que não tem um passaporte europeu, vai te possibilitar vir. Se você tiver um currículo razoável, você tiver uma experiência razoável, né, você não precisa ter o PhD aqui que eles falam que é opcional, né, você precisa ter experiência, precisa ter uma qualificação e você preenchendo os requisitos, ele possibilita que você venha trabalhar aqui. Lembrando que pela rota de vistos de trabalho, você precisa ficar aqui 5 anos vinculado a esse trabalho, para que você então ganhe a residência permanente. E após você ganhar a residência permanente, com a residência permanente você pode trocar de trabalho, você pode pegar um trabalho que paga qualquer valor de tipo de salário, você já não precisa mais preencher esses requisitos e após 1 ano de residência, você, se quiser, for sua opção, você pode aplicar para a nacionalidade, se naturalizar, digamos assim, britânico. Então é mais ou menos assim que funciona, ou pelo menos a informação que a gente tem até hoje de como vai funcionar o visto de trabalho. Nossa, muito obrigada, foi muito esclarecedor, eu espero que vocês tenham entendido. E por qualquer dúvida bem mais específica sobre esse assunto, vai no canal do YouTube do Dr. Escócia, ele sempre responde todas as perguntas, assim também como no Instagram, vou deixar aqui embaixo o YouTube e o Instagram dele. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo ter vindo aqui. E muito obrigada, pessoal, por ter assistido esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de se inscrever no canal e já deixar o seu like e seguir a gente lá no Instagram, tá? Minha Vida na Escócia, e também seguir a rede social do Dr. Escócia. Vou deixar aqui embaixo, tá? Então, beijo, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Tchau.